Oi, galerinha dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Camila está aqui hoje para mais uma aulinha de redação. Mas antes nós vamos corrigir um exercício. Lembra que ficou de lição de casa, de redação? Então vamos lá junto com a tia Camila corrigir? Então é lá na página 85, exercício 3, que faltou a gente corrigir. Certo, turminha? Vamos ver se vocês acertaram? Então, leiam junto com a tia. Número 3. Volte ao texto, nome da brincadeira catavento. Atividade 2. E copie os verbos que estão no imperativo. Lembra que vocês aprenderam sobre os verbos imperativos? E aí, a gente lembra o imperador, né? O que o imperador faz? Ele manda, né? Ele dá instruções, certo? Então, e aí, quais são os verbos que aparecem nesse texto? Vamos ver? Então, ali, ó, são os verbos faça, junte, espete, corte e prenda. Acertaram? Espero que sim. Então, agora nós vamos na página 81 para continuar falando um pouquinho sobre o verbo imperativo, certo? Então, vamos abrir junto com a tia. Aqui nós temos uma produção oral. Com os colegas e o professor, releia os textos instrucionais Origami de Cisne, da página 73, e 5 Marias, páginas 78 e 79. Vocês lembram desse textinho? Do Origami de Cisne e 5 Marias? E aí, esse texto, ele ensina, né? Nós fazemos origami, ensina a gente brincar e fazer as 5 Marias. É um texto instrucional. Ele traz instruções para a gente conseguir concluir o origami e as 5 Marias. Certo, turminha? Então, vamos continuar. Esses textos usam verbos de comando para orientar os leitores, certo? Em seguida, com os colegas, vocês apresentarão os textos instrucionais oralmente. Para isso, sigam o roteiro abaixo e as orientações do professor. Turminha, isso aqui, essa atividade, vocês podem estar fazendo com o papai e com a mamãe em casa. Tudo bem? Vocês que estão assistindo videoaula, aulas online, vocês podem convidar o papai, a mamãe e os irmãos para participar. Olha como vai ser interessante. Continua a leitura com a tia. Planejamento. Número 1. Organize em 2 grupos. O primeiro apresentará oralmente as instruções do texto Origami de Cisne. E o segundo, o de brincadeira, 5 Marias. Ali em casa, com a família, turminha, vocês podem escolher um dos dois, tá bom? Para apresentar para o papai, para a mamãe, certo? Número 2. Recebam as orientações do professor sobre o texto que o seu grupo trabalhará. Então, aqui, turminha, se a gente estivesse em sala, a tia Camila ia estar escolhendo os grupinhos e escolhendo os textinhos que vocês iam trabalhar, certo? Número 3. Dividam as tarefas, ou seja, qual trecho cada participante do seu grupo ensinará aos ouvintes. Número 4. Distribuam a leitura do texto igualmente entre os participantes, de modo que cada um leia a sua parte, entenda, memorize e ensaie o texto que falará, certo? 5. Lembre-se de utilizar nos textos instrucionais os verbos no imperativo. Pegue, dobre, corte, costure, faça, espere, jogue, monte. Tudo bem, turminha? Aqui temos alguns verbos no imperativo. Comece o ensaio. Tudo bem? Turminha, se vocês quiserem apresentar o textinho instrucional e gravar um videozinho, manda pra gente estar assistindo, combinado? Então, vamos aqui estar explicando como a gente pode ensaiar, né? Um ensaio é fundamental para uma boa apresentação. Então, leia suas falas quantas vezes achar necessário, até que tenham decorado uma boa parte delas. Falem em voz alta e fiquem atentos às indicações sobre o modo de se movimentar, de gesticular, de falar e de se expressar. Então, turminha, atenção, vocês precisam ser como o imperador, né? Dando instruções, mandando. Então, conforme vocês forem decorando o textinho, falem como o imperador, gesticule corretamente, use o tom de voz correto, certo?
Ensaie com um colega de seu grupo e peça sugestões sobre o que pode ser melhorado. Olha aí o papai com a mamãe, pode ajudar vocês nessa parte, combinado? Sigam também as orientações do professor. A apresentação, agora é o momento. Se vocês tiverem um tempinho e quiserem, podem pedir para a mamãe e para o papai filmar essa apresentação, que eu tenho certeza que vai ficar bem legal. No dia e horário combinados, organizem-se e sigam as orientações do professor, respeitando todas as regras e acordos anteriormente definidos. E realizem a apresentação para o público. Caprichem, certo, turminha? Então, aqui nós temos uma lição de casa que já a tia Camila vai explicar, combinado? Vamos para a próxima página, que na próxima nós temos algumas atividades. Olha lá, turminha. Produção de texto, página 82, certo? Agora você fará o registro de 2 frases usando o verbo no imperativo. Esse registro será individual. Por isso, se precisar de ajuda, conte com o professor. E aqui, turminha, nós temos o planejamento, as instruções para realizar essa atividade, certo? Então, vamos lá. Planejamento. Número 1. Leia as situações propostas abaixo. Então, aqui nós temos as situações. A primeira, em casa com os pais ou responsáveis. Registro de frase usando o verbo no imperativo. Arrume os brinquedos. Próximo, na escola com a professora. O registro da frase usando o verbo no imperativo. Faça a tarefa de casa com atenção. Situação ou próxima situação. No parque com um colega, a frase usando o verbo imperativo. Jogue a bola no centro da rede do gol. Próximo, no consultório com o pediatra. Tome bastante água para não ficar desidratado, certo? Então, aqui nós temos algumas situações e as frases que foram feitas de acordo com as situações, certo? Então, agora, turminha, próximo recadinho aí. Converse com os colegas e o professor e listem alguns verbos que indicam ações. Turminha, então ali junto com o papai e com a mamãe, peçam ajuda e vocês vão circular alguns verbos que indicam ações nesse quadrinho número 1, certo? Então aqui, arrume os brinquedos. Qual é o verbo imperativo aí? Que indicação? Qual? Parece que eu ouvi. Arrume, muito bem. Então vocês vão circular os outros verbos no imperativo também, certo? Dessas frases. Número 3. Lembre-se de que as frases você deve usar o verbo no imperativo para pedir algo, aconselhar ou dar uma ordem como um imperador, certo, turminha? Número 4. Agora sim, vamos treinar? Registre 2 frases que exemplifiquem o uso desse tempo verbal. Então, agora vocês vão pensar em 2 frases que exemplifiquem esse tempo verbal. Podem, turminha, usar como exemplo esse quadro aí de cima, certo? Para vocês pensarem em 2 frases. Por exemplo, aqui, quando os meus filhos acordam, eu dou a primeira ordem, sabe qual é? Escove os dentes. E depois, penteie os cabelos, certo? Então, aí seria uma ordem, não é mesmo? Eu estou usando o verbo no imperativo, certo, turminha? Então, vocês vão pensar em 2 frases e escrever aqui do número 4. Certo? Vamos agora para a página 83. Temos mais algumas atividades aqui, olha lá. Registro. Leia o quadro, ouça a explicação do professor e inicie o preenchimento dele. Então, turminha, aqui nós vamos preencher como modelo do quadro anterior, tá bom? Da página anterior. Então, aqui nós temos a situação e vocês vão criar as frases no verbo no imperativo, certo? Então, situações. Em casa com os pais ou responsáveis. Vocês vão pensar em 2 frases. E aí, aqui eu poderia falar, corra, estamos atrasados. É uma frase, está pedindo para correr, né? Então, corra, estamos atrasados, o verbo no imperativo é corra. Agora, pense em uma outra frase que o papai e a mamãe falam para vocês, alguma ordem. Pensem e escrevam a próxima, certo? São 2 frases para cada situação.
A próxima situação, na escola com a professora. E aí, lembra o que a professora fala aí na escola? Sentem, né? Sentem agora, por favor, não é mesmo? Não saia da sala agora, né? Aí vamos pensar em umas situações que a professora fala aí, certo? No parque com um colega. E aí? No parque, o que um amigo às vezes fala para você, dá uma ordem, né? E aí? O que ele fala para você? Dá conselho, não é mesmo? Faz algum pedido? Brinque com a minha bola. Olha um exemplo, pensa em outro. No consultório com o pediatra, certo? O que às vezes, quando a mamãe leva vocês ao médico, o que ele ordena, o que ele pede para vocês? Lembrem aí e construam as frases, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, uma revisão. Depois que vocês fizeram todas as frases, o que vocês precisam observar para ver se está tudo corretinho? Releia o que foi escrito. Procure em cada frase o verbo de ação. Se ele foi encontrado, as frases estão corretas, certo? Número 3. Troque o caderno com um colega. Ele confere a ortografia das palavras empregadas por você e vice-versa. Aqui vocês podem pedir ajuda para o papai e para a mamãe. Pergunta para ele se vocês usaram corretamente esse verbo no imperativo, certo? Se perceber erro de ortografia, consulte o dicionário e indique a correção, certo? Número 4. Lembre-se de que a escrita não varia. Só existe um modo correto de registrar as palavras, certo? Então, depois que vocês fizeram, escreveram as frases, pode usar alguns exemplos da tia Camila, ou se não, pode pedir ajuda do papai e para a mamãe, podem usar outros exemplos. O importante é que tenha o verbo no imperativo, certo? Então, agora nós vamos para a lição de casa. Vamos lá na página 86. Nós temos a lição de casa de número 4, 5 e 6, certo? Então, vamos lá. 86. Essa página aqui, tá bom, turminha? Então, vocês vão fazer essas lições. Número 4. Logo quando você acorda, sua família deve passar alguns comandos para você. Registre 3 comandos que mostrem algumas dessas ações e sublinhe neles os verbos que aparecem no imperativo. E aí? O que a tia Camila já falou que eu falo para os meus filhos, né? Primeira coisa, escovem os dentes, né? E aí, quais outras coisas que o papai e a mamãe falam para vocês? Arrume seu quarto, não é? Tome banho direito. Tem vários exemplos. Aí vocês vão colocar aí, certo? Número 5. Releia o trecho do texto. Brinquedos com palitos de sorvete. Jogo da velha. Pinte nele os verbos que indicam ações. Pinte cada palito de uma cor. Deixe-os secar. Cole os palitos em formato de jogo da velha. Pinte as tampinhas de branco e deixe-as secar. Pegue a caneta e desenhe um X em 5 tampinhas e uma bolinha nas outras 5 que sobraram, certo? Então, aí, turminha, vocês vão circular os verbos que indicam ações, certo? Então, aí a tia vai dar uma dica, ó, tem 7 verbos, certo? Então, vocês têm que achar os 7 verbos aí pra tia e circular. Número 6. Escreva 4 frases indicando ações que você ouve com frequência no ambiente escolar, do professor, de outro profissional ou de colegas, certo, turminha? Então, aqui vocês vão pensar lá na escola, quais são as sugestões, as orientações que a professora fala para vocês ou outra pessoa que trabalha lá, certo, turminha? Então, aqui, ó, eu vou dar um exemplo. Brinque com os colegas e respeite os combinados do jogo, né? As professoras sempre falam, brinquem com os colegas, não é mesmo? Então, aí vocês podem usar esse exemplo e aí vocês vão pensando em outras frases, são 4. Combinado? Então, essa é a lição de casa da página 86. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Até a próxima aula. Beijo!